É isso aí, gente. Estamos de volta. O caso do nosso amigo Luciano, né, do pai do Luciano, está lá vivendo essa via crucis lá na UPA. Virou reportagem hoje da Rede Inter TV. Aliás, mandar um abraço à minha amiga Fabiana Lima, lá, nossa teresopolitana e produtora, né, do Inter TV. A Fabiana fez esse contato aí com a família do Luciano, marcou a entrevista. O Luciano está aí deixando o seu recado, né? A gente tem que mostrar mesmo, gente, porque não há a menor possibilidade de a gente continuar aturando o UPA. Não dá, sabe? Não dá. Um governo sério, um secretário de saúde sério, quem está preocupado em atender de fato a população e obedecer aos preceitos constitucionais que garantem, né, uma saúde de qualidade e exigem do Estado essa saúde de qualidade, não pode achar razoável que os seres humanos continuem sendo atendidos dentro de um container. Não há a menor razoabilidade nessa questão. Já falei aqui algumas vezes, todo mundo sabe a minha posição a respeito da UPA, para mim tinha que fechar essa porcariada toda, porque isso não serve para nada além de desviar dinheiro público. Tenho o maior respeito do mundo pelos profissionais que lá estão, inclusive os diretores. Demétrio, meu amigo, todos os médicos que estão lá, grande parte conheço há muitos anos, sei da capacidade, conheço a capacidade das pessoas que lá estão atendendo, mas container não é para atender ser humano, principalmente o ser humano que vai lá com fragilidade na área da saúde. Atendimento médico tem que ser em ambiente hospitalar, ou então em um posto de saúde especializado para isso, mas só naquele primeiro atendimento. Referenciar a entrada no Sistema Único de Saúde num container é de uma irresponsabilidade que eu não consigo nem mensurar, né? E enquanto continuarem insistindo com essa fábrica de desvio de dinheiro público chamada UPA, cujos idealizadores estão todos presos, todos estão presos, todos. Secretário de Saúde à época, Sérgio Cortes, na cadeia. Governador da época, na cadeia. Todos os envolvidos estão presos. Desde o primeiro parafuso da UPA até o último parafuso, tudo foi feito para desviar dinheiro público e continua sendo assim até hoje. É organização social cujos donos enriquecem, viram milionários, mesmo sendo essa organização sem fins lucrativos. São prefeitos, são secretários, enriquecendo por conta de desvio de dinheiro público, por ralo. Isso é um ralo de desvio de dinheiro público aberto. Enquanto isso, a população padecendo, padecendo. O pai do Luciano é apenas um dos casos. Todo dia morre alguém na UPA por falta de atendimento decente. A nossa querida Heleninha está recebendo alta hoje. Graças a Deus, uma boa notícia para acalmar o nosso coração. Mas ela passou essas últimas 3 semanas numa unidade de tratamento intensivo em outro município, que a cidade não tem para criança, né? Passou esse tempo todo lá por falta de um atendimento decente. Foi por isso que a Helena foi parar na UTI lá no município de São Gonçalo. Foi por isso, pela falta de atendimento, por um Estado omisso, por uma prefeitura irresponsável, que se continuar assim, vai continuar matando gente. Assim resolve o problema da saúde, porque não vai sobreviver ninguém. Aí resolve, não precisa mais de atendimento. Foi igual fizeram com os dialisados no nosso município, né? Mas a gente não vai ficar quieto e continua mostrando, tá? É por isso, repito, é por isso que incomoda tanto. É por isso que incomoda tanto, né? E o prefeito quer fazer as apresentaçãozinhas de PowerPoint dele, reuniãozinha com o governador, fazer, né, firula para empresário. Enquanto isso, o nego está morrendo na UPA. Que o senhor foi para a campanha dizer que ia fazer força-tarefa. Eu estou esperando até hoje a força-tarefa. Mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Comprar 1,5 milhão de medicamento para a UPA é a mesma coisa que botar um kit multimídia e câmera de ré numa Fiat 147, prefeito. Não adianta de nada. O veículo é precário. Vai colocar 1,5 milhão de medicamento dentro de um container? Pega esse container e despacha o senhor para a Europa. Mas fica de lado uma vez. Vamos lá. Bom, gente,
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais não chegou num bom dia aqui. Hoje eu não estou muito bem. Mas você entende, né, Kátia? Você me compreende. Bom dia aos telespectadores. Eu não aguentei essa do Fiat 147. Mas não é, pelo amor de Deus. Não é dá, verdade, né? não. Mas a gente ri, mas a gente sabe da situação da cidade, né? A gente vem acompanhando as notícias e realmente a educação nessa situação, a UPA nesse estado, né? Não é o primeiro que a gente vê pedir socorro. Nós mesmos já ajudamos lá algumas pessoas a conseguir transferência, né? A tentar, principalmente aqueles que a gente mais conhece, tem mais contato, né? E tudo e tal. Então, assim, a gente vê que a cidade não está caminhando para frente, né? Eu moro aqui em Teresópolis, tem mais ou menos uns 25 anos. Eu sinto um retrocesso muito grande. Era para a gente estar evoluindo, né? E a gente está retrocedendo numa história de município. E quando eu vejo a gente, no jornal, um outro município se colocando em função do que foi falado dentro da nossa cidade, você vê o nome de Teresópolis ser levado, porque as pessoas, quando chegam lá, não querem saber se é fulano, se é a cidade, é o município. Quando a gente sai da nossa cidade, a gente costuma ir muito, enquanto sindicato, representar o nosso sindicato em Friburgo, né? Já fomos para São Paulo, vários municípios, e a gente tem muito cuidado. É um sindicato de Teresópolis, representa o servidor público de Teresópolis. Então, como é que a gente vai levar isso para lá, né? Como é que isso vai ser falado em outro município? Graças a Deus, nós somos referências. Em muitos municípios que a gente vai aí, a gente dá palestra, a gente explica como é que é o nosso funcionamento, porque somos um sindicato que se preocupa, inclusive com o nome da cidade, aonde a gente vai. Então, a gente precisa ter essa preocupação quando a gente sai daqui, né? Eu sou da educação, você sabe disso, eu sou professora, vou fazer 25 anos de funcionalismo público, e fico muito triste de ver a nossa educação ser levada assim, dessa forma, né? Quando nós já tivemos a ponto de ser o melhor IDEB, né, em alguns momentos. Eu estava até falando isso com a Kátia aqui um pouco antes de começar a entrevista, é que eu tenho minha família praticamente envolvida, né, com a educação, minha irmã é professora, e eu nunca vi assim, problemas que a gente está vivenciando hoje, eu nunca vi isso na cidade acontecer. Primeiro, falta de professor dentro de sala de aula. A gente nunca viveu isso na nossa história. Eu não lembro em nenhum momento de ter vivido isso na nossa história. Falta de professor. Tem excesso de cargo, né? Tem um monte de pote espalhado na sala, está tropeçando em aluno, né? Tem pote tropeçando em aluno dentro da sala de aula. Agora, professor mesmo está com dificuldade. E aí tá, tudo bem. Há muito tempo que não está fazendo concurso público, há muito tempo que isso, há muito tempo que eu estou ouvindo desculpa também, né? Tudo é há muito tempo. Mas tem certas coisas que, como a Kátia falou, eu pensei que a gente estava dando um passo à frente para chegar a uma excelência de educação que a gente já teve, né? A última escola inaugurada no nosso município, sei lá, acho que foi no governo Petro, né? Foi a Lídia Angélica, talvez, não sei, posso estar falando uma besteira, mas olha quantos anos isso já não há, né, uma inauguração de escola. Quer dizer que a prioridade não foi a educação durante esse tempo todo, né? A prioridade foi outra. E a gente tem visto quais são as prioridades, né? A gente vem tentando até avançar com essa questão, né, da educação, principalmente com relação aos profissionais, aos professores. O magistério em Teresópolis hoje perde bastante com a questão da nossa revisão, né, que a gente não tem. Agora se avançou, né, se deu um passo nos 5.1, mas existe muito mais para trás, né? A gente está defasado muito mais. A gente ainda vai sentar com o governo para ver o que a gente vai fazer com relação a isso, porque a gente resolveu a parte do PCCS, mas realmente a educação, os salários são mais altos, né? O magistério, os salários são mais altos, e o índice se torna um pouco maior. Então, a gente ficou para ver isso agora em agosto, num segundo momento. Mas já me preocupa a questão da lei de responsabilidade fiscal, quando você encontra um município, né? A gente volta a ter esse cenário de uma lei de responsabilidade estourada, né? Nos 57,12%. Então, que não é um estouro razoável, né? É muito além do que não. isso. Eu não sei, eu acho que você pode até fazer essa pesquisa, se é um dos maiores que a gente já teve. Provavelmente. Que eu acredito, pelo menos desde que eu ouço falar dessa LRF, acho que um dos maiores que a gente já teve no município. E a gente sabe que o quadro... Uma coisa complicada também, cara, é importante que se diga, é que a indicação dos tribunais de contas, principalmente, com o que diz respeito a esse limite,
é que antes de se extrapolar o limite, ou seja, se chegou a um pouco mais de 90% daquele limite, antes de chegar naquele limite, o município já tem que tomar as suas providências para que não se extrapole. Teresópolis, além de não tomar nenhuma providência, extrapolou e muito esse limite. Então, isso é preocupante. Sinal que esses indicativos do Tribunal de Contas, né, todos esses esforços que são necessários e os municípios têm que fazê-lo, não foram obedecidos. E aí, quando não se obedece esse tipo de delimitação, quando se deixa estourar mesmo, porque a coisa não... O limite, gente, da LRF, ele não se estoura sozinho. O discricionário da verba é ele que faz com que esse limite seja estourado. Não é a educação que chega lá, me paga mais, faz isso, faz aquilo. Não é isso. Né? Não é o servidor, não é o funcionário público que faz com que esse limite estoure. É o ordenador, é quem está lá em cima. E se o ordenador não pensa nisso antes de estourar o limite, quem paga a conta são os servidores. Sim, sim. E o que acontece com isso? A gente fechou o ano, dezembro, você vai lembrar disso, com 51. 51, né? Verdade. Então, assim, a gente tem aí 7 meses, estamos entrando no 7º mês, né, do ano de 2019, já com uma LRF de 57,12. Então, isso mostra um cenário para a gente muito preocupante. De desordem. Exatamente. Aí você vai começar a olhar para trás. O Diário Oficial, as nomeações todas. A gente fez um pedido para o prefeito, que eu fui procurar saber esses funcionários nossos que são cedidos para a Câmara. O que acontece com isso quando você cede, faz essa cessão para a Câmara? Então, a gente paga o funcionário, é com ônus ao município, e no lugar desse funcionário você bota outra pessoa. Então, nós estamos pagando 2 funcionários. Né? A gente está numa pesquisa de quantos funcionários a gente tem cedido para lá, efetivamente, que o portal de transparência ele não estava atualizado. Então, agora a gente está nessa pesquisa, mas já pedimos ao prefeito que passe esse ônus para a Câmara. Tem verba própria, a gente faz, né, o repasse é feito direitinho, então a Câmara ainda recebe esse dinheiro. Então, que eles paguem os funcionários nossos. Por quê? A gente vai economizar, que aí você paga só a hora extra. O que não pode é a gente estar pagando 2. Agora tem que economizar com cargos, já pedimos redução, né, de cargos, já pedimos que se parasse contrato, inclusive estava tendo contrato para alfabetizadores, né? Nós pedimos que parasse o contrato, porque agora a nossa visão tem que ser no concurso. A gente precisa de concurso público urgente. E para chegar ao nível do concurso público, aí o Robson, de repente, pode dar mais informações a respeito disso, o município ainda precisa se adequar um pouco, né? Que do jeito que está hoje, ele não pode realizar um concurso público. Pode, Robson? Não, porque pela RF ela está alta e você não pode fazer esse tipo de licitação. Mas não impede que o prefeito, a administração pública, faça os cortes necessários para que possa fazer essa licitação. O que me incomoda muito, de verdade, é que a gente está ouvindo o tempo todo o discurso do aumento da arrecadação. Mas o controle dos gastos ninguém fala. Né? A gente está vendo o discurso é o seguinte, vamos aumentar, vamos fazer refis, vamos fazer isso, e parceria, e isso e o escambau. Agora, cortar mesmo os gastos, ninguém está cortando. É o que a Kátia falou, sempre tem muito mais nomeação que exoneração no Diário Oficial. Muito, a gente sempre ganha de presente. Essa conta não bate, não adianta. E não adianta querer falar que você é a mídia bandida, você está querendo bater no governo. Pelo amor de Deus, gente, é matemática, né? Tudo bem que o jornalista é suspeito com relação à matemática, né? A gente, né? O pessoal de humanas não dá para confiar muito. De qualquer forma, né? A gente tem uma professora aqui que nos resguarda, né? De qualquer forma, a conta não bate, gente. É só dar uma olhadinha lá, a palavra nomear vem sempre muito mais vezes, exponencialmente maior do que a palavra exonerar. Aí essa conta não vai bater. A gente tem o cuidado, né? Cada vez que sai o Diário Oficial com nomeação, o Chico sempre tem o cuidado. Eu sei que o Chico é bom de matemática, né? Que ele pega os exonerados, ele pega os nomeados, a gente pega quantos DAS de um, a gente sabe o valor do DAS, né? Quanto DAS de outro. O valor do cargo também é importante. Porque não adianta você dizer, eu exonerei mais, mas se você exonerou valores menores, nomeou valores maiores, você não fez compensação disso. Vale por 3, né? Exatamente, então, você não fez compensação. É a reforma que a gente veio falando administrativa que a gente precisa urgente. E a gente ainda não teve. A gente vem agora aí, você vem assistindo, a gente está com grande preocupação,
Mas fizemos o nosso trabalho de execução dos processos, não tem jeito. Não tem. Né? São processos que agora já estão começando a aparecer. Ele vai ser cobrado pelo Ministério Público a questão da não revisão dos professores, do magistério. Né? O processo do plano de saúde está aí novamente para estourar. Inclusive, ontem a gente escutou um discurso que nós perdemos o prazo de contrarrazões. Né? Robinho vai explicar sobre isso. Nós não perdemos o prazo, o processo está andando. O Vale Alimentação retroativo, o juiz pediu a ele, deu prazo para que ele fizesse uma proposta. A proposta dele foi pedir prorrogação de prazo. Né? Então, vai estourar, e é um sequestro de 15 milhões ao município. Então, você pensa se agora aparece um sequestro de 15 milhões, e a gente já vem pedindo esse acordo para a gente sentar, para a gente conversar, para levar para a Assembleia, para ver com o servidor, né, o que a gente pode fazer, para não deixar isso onerar ao município, né, mesmo sendo direito e obrigação do governo, seja ele qual for, devolver a gente o que foi tirado. Né? A gente tem 1/3 dos professores, nós temos reunião com ele dia 12 para falar sobre isso, porque a gente ainda está tentando ajudar, junto com o CEP, apresentando proposta, né, tentando resolver. Tem o processo do PCCS, que eles recorreram voluntariamente, né, ele entrou recorrendo, de uma parcela que ele já está fazendo, então ele já está dando. Você sabe que isso pode incorrer em litigância de má-fé, porque ele já está fazendo, ele mesmo diz que ele tem obrigação de fazer, né? E aí ele reconhece essa obrigação. Ele reconhece essa obrigação. E né? Só um parênteses aí, Anderson. Por exemplo, o PCCS é o seguinte, já tem assistência favorável, o sindicato, junto com a categoria, fez esse acordo, ele já começou. Só que ele peticionou dentro dos autos. Aí a sentença já é favorável ao servidor. Só que na sentença do juiz, manda o reexame necessário. O que ele vai acontecer? Ele vai pedir a confirmação, esse processo nosso, o juiz já pediu a confirmação do TJ. O que ocorre? O TJ confirmando, e já é favorável à categoria, vai confirmar, o que vai acontecer? Outro dia eu estou até a gente conversando lá, o meu medo é essa bola de neve. Porque estoura o nosso Vale Alimentação, o PCCS, 1/3 dos professores, e aí, como é que vai ficar? O plano de saúde também. O plano de saúde, e aí, como é que vai ficar o município? Quando a gente fala no município... E aí a gente já está falando de ações de execução já. Já está na etapa da execução. Sim, então... ação de execução. E a gente executou, que era até uma vontade do servidor, claro. Né? Vinha, e é um direito nosso, né? O nosso trabalho é esse. Apesar da gente inúmeras vezes ter falado com ele em reuniões, vamos sentar, manda um acordo para a categoria, vamos ver isso em assembleia, para que isso não estoure. Né? Isso não começou agora, isso vem lá desde 2015. Então, uma hora isso vai aparecer. Né? É importante você falar isso também, Kátia, porque tende-se muito a fazer a figura do sindicato como uma figura contrária aos interesses da população. Muito pelo contrário. Executou o município, o sindicato é malvado. Não, gente. Olha só, ninguém vai à justiça pedir a tutela de um direito sem que se tenha o ânimo de executar aquele direito. Né? Porque, imagina, você vai ficar usando a estrutura da justiça, utilizando a estrutura do sindicato para ir lá pleitear um direito, aí você ganha esse direito, aí você, não vou executar não, porque o prefeito é bonzinho, ele é bonitinho, ele é legal, ele é coach. Não é, isso não existe, né? Sejamos razoáveis. E tem outra coisa também por trás disso tudo. O sindicato está de saco cheio. Eles não podem falar, mas eu falo. Está de saco cheio. Porque senta na mesa de negociação, define, é isso, isso, isso. Aí o prefeito depois volta atrás, continua nomeando cargo comissionado a rodo, secretário de não sei do diabo que vem, tanto secretário, é subsecretaria disso, subsecretaria daquilo, é vagabundo que trabalhou como cabo eleitoral pendurado em secretaria. Isso enche o saco. Eu que não sou servidor, que não faço parte do sindicato, estou de saco cheio. Imagina essa galera que fica ali batendo para valorizar o servidor, para valorizar quem é concursado, quem tem o direito. Aí vem um bando de vagabundo pendurado na máquina pública e os servidores tendo que ficar de braços cruzados esperando a boa vontade, só porque o senhor é coach. Pelo amor de Deus, né? A gente está juntando agora todo esse desenho, né, dessa transformação da LRF, desse aumento, para fazer uma denúncia ao Ministério Público, antes que chegue outubro, novembro, e a gente possa pensar em ficar sem salário. Isso que eu ia perguntar, Robson e Kátia. A gente está no meio do ano, chegamos em julho.
daqui para frente, né? Porque o cenário, me desculpe, é um cenário sombrio. Não vai ter, não vai rolar, gente, não vai. Porque esse discurso de aumento de arrecadação ele tem limite, né? Vai aumentar o quê? Só sair roubando, só vai instituir o refis assalto. Deve ser isso, né? Não é possível. Ou então a contravenção. O governo entende bem esse negócio de laranja, tal, de repente seja por esse lado que o senhor está seguindo, mas não pode, tem que ser dentro da legalidade. Tem condições o município de arcar com todas essas responsabilidades assumidas? A própria lei ela já te limita. Se você está nos 57, você já gastou 95, mais 95% do teu gasto com o pessoal. 96 ponto alguma coisa, já gastou mais de 95. Então, o que vai acontecer? Ou ele reduz isso, ele tem agora, no próximo quadrimestre, ele pode reduzir 1/3, e no último ele tem que se enquadrar, né? Só que a gente não vê movimentação para isso. Ele está apostando na receita. Uhum. E a gente, que está há tanto tempo envolvido nisso, né? E está acostumado com esse cenário, você sabe que a receita daqui para lá, o maior índice já foi. A tendência dela agora é cair. Claro. Então, isso preocupa bastante a gente, porque, mais uma vez, o servidor vai pagar essa conta. Não tem jeito. Ela vai, na hora de retirar, se você tem que retirar, é folha de pagamento, é pessoal, você vai retirar do servidor, você vai retirar da onde? Entendeu? Então, assim, não vai fazer o trabalho de casa agora, que é reduzir, tinha que reduzir aí 20%, 25% desses cargos, você vai ter que fazer o trabalho de casa em cima do servidor. Porque você vai ter que diminuir, não tem para onde correr. Né? A nossa preocupação está grande, a gente está tomando já as medidas com uma prevenção para outubro, que é mais ou menos dentro dos cálculos aonde, se continuar nessa proporção, a gente ficaria com o salário, começaria com parcelamento, né? Já ficaria comprometido. O magistério, a educação que recebe pelo Fundeb, não vai entrar nessa prestação de contas, pelo contrário, está com dinheiro sobrando dentro do Fundeb, né? Mas não vai entrar, não acredito que em momento nenhum fique com isso aí, dê problema em parcelamento de salário, mas as outras categorias a gente já começa, já acendeu o sinal vermelho, a gente já está tomando as providências. Vocês estão conversando com o Ministério Público? Sim, a gente já vai encaminhar todos os documentos necessários para que a gente já apresente, né, o quadro que vai se formar, para que a gente faça uma prevenção lá para frente. Ele vai ter que diminuir. Ele, querendo ou não, isso vai ter que ser diminuído de 20% a 25%. Como você vai trabalhar? Nós já trabalhamos com menos secretarias, com interinos, sabe, com menos subsecretários. Nós já fizemos isso. Nesse momento, não tem jeito. É o que você falou, a matemática ela não bate. E não tem como fazer ela bater. Porque a lei de responsabilidade fiscal ela é um limitador exatamente para que isso não aconteça. Ela existe para isso. Então, não tem brecha. Né? E não tem que ter brecha mesmo, não. Né? Porque quando você não demonstra a vontade de mudar aquele quadro, você faz o inverso. Né? Você mostra que você está preocupado com a questão dos servidores. E é muito preocupante, por isso que o sindicato está sempre aqui, para que você entenda que o dever de casa, o que tem que ser feito pelo prefeito, não está sendo feito. Não está sendo feito. E é importante que se ressalte isso. Não adianta vir com um PowerPointzinho bonitinho, falar de indicador disso, daquilo, que virou cidade do lúpulo. Lúpulo é o escambau. Cidade de Teresópolis é a cidade dos servidores públicos municipais, a maior categoria salariada do município, e eles precisam de respeito. Quando se coloca esse bando de cargo que o senhor está colocando aí, prefeito, o senhor está desrespeitando a classe. Está desrespeitando a classe. Não está potencializando o trabalho, não. Não está trabalhando para aumentar a arrecadação, como está sempre sendo dito aí. É ao contrário, é mentira. O senhor está premiando seus cabos eleitorais, está fazendo conchavo com o vereador, né? Que a gente vê as nomeações. As pessoas se conhecem, prefeito. A gente sabe que tem assessor de vereador sendo nomeado, né? A gente sabe que tem familiar de vereador sendo nomeado, familiar de secretário. Cidade de Teresópolis, né? Essa sim é de interiorzão, como a secretária falou. Teresópolis é interiorzão. Não é Sobral, não. É Teresópolis. E em interiorzão todo mundo se conhece. Não achar que o senhor vai fazer o que o senhor está fazendo aí com a questão das nomeações, que ninguém vai falar. O sindicato está aqui para falar. E aqui vão ter mais espaço sempre. Aqui o sindicato nem anuncia. A Cátia já vem direto, já abre a porta, já entra no estúdio. Estou mentindo? Não, tá não. Está vendo? É assim. Mas tem que ser. Porque aqui tem que ter o respeito que merece. Estamos falando, mais uma vez, frisando, a maior categoria salariada do município.
Comprometer a categoria dos servidores públicos municipais é comprometer imediatamente a nossa capacidade econômica. Diretamente. Não dar o respaldo necessário para a categoria dos servidores é comprometer a economia do município. A gente já viu isso. A gente já vivenciou isso. Comércio fechando as portas porque o servidor não tem condições para comprar. Está pedindo emprestado. É isso que o senhor quer de volta, senhor prefeito? E fica estranho, né? O prefeito que prega a mudança, fazer tudo igual. Exatamente. E a preocupação de você apostar na receita, Anderson, isso é muito sério. Você apostar numa receita que que são coisas que ainda não foram construídas totalmente. E pode dar errado. Né? A gente sabe que, às vezes, a gente programa uma situação que acontece um imprevisto e ela dá errado. Então, assim, eu preferia apostar na exoneração, no ajuste dentro do governo, do que na receita. É claro que a redução de custos, né, Cátia, isso é importante falar também, a redução de cargos ela tem um limite. A máquina precisa trabalhar, não dá para sair também exonerando todo mundo. Mas boa parte do que está aí pode. Mas dá para reduzir de 20% a 25%? Tem uma margem boa para redução, boa. A gente já trabalhou com bem menos, né? Nós já trabalhamos, você sabe disso, a gente já passou por situações que a gente tinha mais pessoal interino pegando 2, 3 secretarias. Então, assim, dá para reduzir. Dá para a gente ajustar antes que a situação se agrave. O que não dá é para continuar nomeando. Nomeando não dá mais. Se perguntar para o servidor, se ele dá uma apertada ali, se ele precisa trabalhar um pouco mais para garantir o dele e o dos seus companheiros, você acha que ele vai se negar? Não, a gente já teve épocas de passar a situação financeira apertada, de você ter que optar. Eu era cargo na época, que eu fui cargo em orientação pedagógica na educação. Você tinha que optar, ou você ganhava o seu cargo, que era de R$ 343, não era o valor que a gente hoje tem o GGE, era de R$ 343, e você optava, você ganhava o seu cargo, você recebia o seu salário, e continuava fazendo sua função. Então, assim, o servidor de carreira, você tem essa opção. O servidor que hoje se transforma em servidor porque ele é comissionado, ele vem de fora, você não tem essa opção que o cara só ganha aquele salário. Entendeu? Então, a gente hoje tem mais de fora do que nossos. Então, quando você tem mais de fora, fica difícil, porque você vai reduzir o quê? A pessoa só ganha aquilo ali. Né? Hoje, eles estão aí impossibilitados de devolver o GSE que o Tribunal de Contas pegou, foi aprovado na Câmara. Muitos servidores perguntaram se a gente viu, vimos sim. Fomos chamados pela Câmara, retiramos aquilo que a gente achava necessário, e, nesse momento, não pode ser dado. Como é que você vai botar mais alguma coisa no pessoal? Não tem como. Então, infelizmente, o comissionado que ganha um salário mínimo, eu entendo que fica chateado porque são os DAIs, né, 3, tem o DAI, que é quase que um valorzinho mínimo, mas nesse momento vai ter que ficar sem GSE. Não tem jeito. E a gente vai ter que botar mãos à obra, vamos diminuir cargo, vamos ajustar o governo, vamos ajeitar a situação. Agora, não vai chegar lá no final e dizer que vai ter que parcelar o salário. Isso não vai. Porque antes disso, a gente já fez todas as denúncias que a gente tem que fazer. E outra, diferente dos outros governos, nesse a gente tem tudo documentado. Porque nos outros a gente não esperava passar por isso. Nesse, a gente já tem experiência. Então, a gente sabe a documentação que a gente precisa, a gente sabe aonde a gente tem que ir, a gente sabe a quem a gente tem que bater. A gente já oficiou a Câmara para dizer, olha só, quando chegar lá em outubro, não adianta dizer, coitado do servidor. Não vem com esse discurso. Porque lá na LOA, na hora de aprovar a LOA, nós chamamos todos os vereadores, fomos em reunião, em audiência pública, e falamos sobre isso. Vai fazer uma LOA deficitária? Quem vai assumir isso lá na frente? A gente? O servidor público? Porque é muito bonito ter esse desprendimento, né, de fazer uma LOA deficitária. Eu sou bonzinho, estou trabalhando com a legalidade, sou legal pra caramba. Tá, aí chega no final do ano, empurra essa para o servidor? Não, né? Não dá. Então, é importante que você entenda. Bom, se deixar, a gente vai embora, né? É hora do almoço, né? Mas o Valdaí está aí, o professor André está aí, a gente já vai bater um monte de papo aí. Mas, Anderson, uma coisa que a gente observa, que a gente está no meio, é que se a gestão pública, se fizer o dever de casa, dá certo. Claro. Chama o servidor vai ajudar. Mas agora, dessa forma, não tem como. E eu fico preocupado não só com a gente, mas com a cidade toda. A gente que é cria da cidade, a gente conhece Deus e o mundo. Qual colega lá que está passando essa necessidade? Não tem disso, não tinha necessidade disso. Teresópolis já foi referência. Verdade. E hoje a gente fica passando vergonha. É o que a gente está passando hoje. E vou deixar claro, Anderson, que o servidor fique bem tranquilo.
porque a gente não vai permitir que seja feito o que já foi feito em outros momentos com a gente. A gente não vai deixar que seja escapado um direito. Não vou, nosso jurídico não vai permitir que a gente perca nada. Não vamos deixar de executar, porque... Não, nós não vamos deixar de fazer isso. Nós vamos executar todos os processos que têm que ser executados, nós vamos cobrar todas as multas que têm para ser cobradas, nós vamos exigir o nosso salário em dia e a gente sabe onde termina isso, porque se não cumpre, a gente faz greve. Verdade. A gente faz a greve geral, a gente tem as nossas ações, os nossos artifícios, a educação já vai começar a se movimentar, porque 1/3 de planejamento já está em execução com multa. Então, o município precisa se preocupar com isso. É um direito, eles dão horas para o município, só o Fundamental 1 dá 5 horas para o município. Então, não tem como. Isso gera dinheiro. E na hora de cobrar, ninguém pensa 2 vezes. Então, o sindicato não vai deixar de cobrar 1 centavo do que é direito nosso, do que a gente conquistou lá atrás, sabe? Do que André, enquanto presidente do sindicato, esteve lá, conquistou. A gente não vai perder um direito nosso. E a gente não fica na mídia, você vê que a gente vem muito aqui porque a gente acredita na sua reportagem, no seu jornalismo sério. A gente vai muito também em outra TV. Em alguns a gente não vai porque a gente não sente a vontade, claro. Não acha que a gente deve satisfação a quem não é com servidor. Certeza. E quem não trabalha para servidor. Né? Mas a gente não vai deixar. A gente não fica na mídia fazendo propaganda porque a gente prefere trabalhar. A gente prefere estar lá agindo, fazendo as nossas ações. E são muitas, né, que acabam envolvendo a gente e a gente esquece. Mas eu te agradeço sempre por esse espaço que você abre. Eu gosto de deixar claro que você não cobra 1 centavo a gente para vir aqui. De jeito nenhum. A nossa vinda aqui, a gente usa o seu espaço, a gente usa o seu trabalho, porque é trabalho seu, né? E você não cobra 1 centavo. E você não cobra da gente, sindicato, você também não cobra do servidor. Porque a gente está aqui para atender a demanda do servidor. Quando você abre esse espaço, você abre para a gente, você abre para o servidor. E que fique claro, isso aqui não é cobrado e a gente nunca escuta um não. Se eu mando mensagem, a gente pode no programa falar sobre isso, na mesma hora, só chega lá amanhã. Essa é a mensagem que eu recebo no meu celular. Então, assim, eu te agradeço imensamente, em nome do servidor, esse espaço que você dedica a gente, a qualquer momento que a gente precise e chegue aqui. Seja para falar bem, seja para falar mal, a gente só tem vindo falar mal. Pois é, né? Uma hora a gente vem falar bem. A instituição, agradecer a instituição. Nada. A gente é que agradece sempre. É importante a gente ter esse posicionamento. Como eu disse, a gente está falando da maior categoria salariada do município, né? Não é... Faz parte... Eu costumo sempre dizer o seguinte, nós somos o diário do Vanderlei, não é o diário do Anderson. É o diário de Teresópolis, né? Então, a gente representa os interesses da cidade e não dá para falar de interesse da cidade sem falar dos interesses dos servidores públicos municipais. Eles são sempre prioridade aqui. A Kátia não está exagerando, não. A gente abre literalmente as portas sempre para o sindicato porque a gente sabe da importância e, principalmente, a gente conhece a conduta ética e moral do sindicato. E, olha... Não é fácil não, tá, gente? Porque tem sindicato por aí que, olha, eu vou dizer uma coisa, né? É para tomar cuidado mesmo. O nosso sindicato, digo com experiência, inclusive, de outros municípios, o nosso sindicato é para isso mesmo, é para abrir as portas e deixar expor, porque é um trabalho seríssimo e eu valido sempre. Gente, obrigado pela participação de vocês, tá? Bom almoço. Obrigada mais uma vez. Obrigada. É isso aí. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, coisa bem rápida, tá? Daqui a pouco a gente está de volta.